Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje temos Reflexive Pronouns Fast. Correto. Reflexive Pronouns Fast. 15 minutes, 15 minutos is all you need. É tudo que você precisa para conhecer toda a teoria, fazer alguns exercícios e fazer alguns testes sobre reflexive pronouns, que são muito interessantes, muito importantes, aparecendo em vestibulares, aparecendo na fala, na escrita e na leitura que você faz every single day, todos os dias. Mas super amigo, super amiga, vamos a eles, para que você conheça cada um deles. Myself, eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, ele ou ela mesma para animais e objetos. Ourselves, nós mesmos. Yourselves, vocês mesmos. Themselves, eles mesmos. Entendeu, super? Quer que eu repita? Sem problemas, eu repito. Myself, eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, ele ou ela mesma para animais e objetos. Ourselves, nós mesmos. Yourselves, vocês mesmos. Themselves, eles mesmos, com um detalhe, super com um detalhe. Sempre numa estrutura de frase você vai concordar o reflexivo com o sujeito ou com o pronome. Se tem um I, myself, you, yourselves, he, himself, she, herself e assim por diante. Sempre concordando com o sujeito ou com o pronome. Que mais, super? Que mais? Dá uma olhadinha aqui. Eles são usados antes do verbo. Verdade, antes do verbo. Olha só, olha só, olha só. O verbo está aqui em vermelho. Reflexivo antes, verbo em vermelho, reflexivo antes, verbo em vermelho, reflexivo antes. Sempre concordando com o sujeito. Olha só o eu, myself. Olha só o projeto, itself. Olha só, meus amigos, eles mesmos. Aquela concordância bem bacana que eu citei no slide anterior. Mas super amigo, super amiga, você coloca antes do verbo quando você quer enfatizar o sujeito. Por exemplo, se eu disser I made him give up, eu o fiz desistir, ninguém vai dar muita bola para você. Agora, se eu disser I, myself, eu mesmo, cara, eu mesmo, I, myself, made him give up, ou fiz desistir. O pessoal, sério, Jomar? Quando aconteceu isso? Conte mais, estou interessado e assim por diante. Segunda frase. The project itself wasn't that perfect. O projeto em si não era assim tão perfeito. Cara, se eu falo esse itself logo após o projeto e antes do verbo, o pessoal fica louco para saber mais. Como assim, Gilmar? O projeto em si não era tão perfeito? Cara, por quê? Por quê? Conte mais e você ganha a conversa. My friends themselves brought the money. Meus amigos mesmos trouxeram o dinheiro. Todo mundo olha para mim, sério? Quanto era? E assim por diante. Então sempre você vai concordar com o sujeito. Myself, I. Com o sujeito ou pronome. Itself, the project, e meus amigos, themselves, my friends. Então, o detalhe é esse. E não esqueça, colocou antes do verbo, você está enfatizando o sujeito. Mas, meu garoto, minha garota, tem outra forma de você enfatizar o sujeito. Colocando no final da oração ou no final da ideia. Colocando no final da frase ou final da ideia, você também pode estar enfatizando o sujeito. Dá uma olhadinha nessas frases aqui ao lado. She sent the message herself. Ela enviou as mensagens ou a mensagem ela mesma. Her uncle told her about the incident himself. O tio dela contou sobre o incidente ele mesmo. I have to take him to London myself. Eu tenho que levá-lo para Londres eu mesmo ou eu mesma. Então vão enfatizar o sujeito, lembrando, sempre concordando com o sujeito ou pronome. Herself, she, himself, her uncle, myself, I. Que mais, super? Após o verbo. Após o verbo, o sujeito realiza e recebe ação. Dá uma olhadinha na primeira. The butcher, ou seja, o açougueiro, cut himself, cortou a ele mesmo. Ele executou a ação cortando e recebeu a ação sendo cortado. Naturalmente com uma faca daquela enorme que ele usa, com cabo branco, super afiada, que você vê ele e a carne em um açougue. Mas super amigo, super amiga, o detalhe é o seguinte. The butcher cut himself with that knife again.
colocou antes do verbo, não após o verbo. Neste caso, o sujeito realiza, como eu já falei, e recebe a ação. Ele cortou e foi cortado. The actress killed herself last week. Ela matou-se, suicidou-se na semana passada, cometeu suicídio. Então, killed herself, ela matou e ao mesmo tempo foi morta. They hurt themselves, machucaram a eles mesmos, machucaram e foram machucados. Então, colocando após o verbo, é verdade, após cut, após killed e após hurt, você está executando e recebendo a ação. Não esqueça, himself concordando com the butcher, herself concordando com the actress e themselves concordando com they. Que mais, super? São usados após a preposição by, significando alone ou sozinho. He helped those kids by himself. Ele ajudou aquelas crianças sozinho. Ninguém ajudou. I did everything by myself. Eu fiz tudo sozinho. Ninguém me ajudou. She's studying by herself for the SAT exam. Ele estava estudando sozinho, sem ajuda de ninguém, para o Enem americano, o SAT ou SAT. O detalhe, super, é o seguinte, tem a palavrinha alone, que está bem aqui, dá uma olhadinha, tá banhadinha, olha só. Alone significa sozinho ou sozinha. É usado quando você está isolado num canto, mas também pode significar que você fez uma tarefa qualquer sem ajuda de ninguém. Agora, by himself significa mais para quando você fez qualquer situação, mas não recebeu ajuda de ninguém. Que mais, super? A verdade após uma preposição. Após uma preposição, como diria Billy Idol, Dancing with Myself. Conhece Billy Idol? Não. Dá uma pesquisada no YouTube. Um super cantor inglês que seu pai adorava. Eu acho que ainda adora. Those girls are looking at themselves. Aquelas garotas estão olhando para elas mesmas. Após at, colocaram themselves. The old man was talking to himself. Aquele velhinho está conversando com ele mesmo. Está após preposição to. You are just interested in yourself. Você está apenas interessado em você mesmo. Neste caso, o pronome reflexivo funciona como objeto da preposição e se refere ao sujeito da oração. É verdade. Que mais? Em sentenças imperativas. Em imperativo, uma ordem dada com o verbo. My friends, serve yourselves. Sirvam a vocês mesmos. Ok, Pat, suit yourself. Faça como quiser. It's a free country. Guys, help yourselves. Façam por vocês mesmos, ou seja, façam a coisa sozinhos. Então vejam que um imperativo é uma ordem iniciada com o verbo. E você pode usar o reflexivo como imperativo no singular quando estiver falando com uma só pessoa. Suit yourself, faça como quiser. E quando estiver falando com várias pessoas, serve yourselves, vocês se sirvam. Que mais, super? Drills, exercícios. Responda as perguntas com os reflexivos. Are you studying French with that teacher? Está estudando francês com aquele professor? No, I'm studying by myself. Is he interested in those matters? Ele está interessado naqueles assuntos? No, he's just interested in himself. Did he have any help to fix the car? Teve alguma ajuda para consertar o carro? No, she fixed the car by herself. Então, myself concordando com I, himself concordando com he e herself concordando com she. Que mais, super? What is Mr. Stone trying to do? He's trying to serve himself, concordando com he. Why are those people bleeding? Porque estão aquelas pessoas sangrando? They hurt themselves with a knife. Se machucaram com uma faca. Should George help Helen with those documents? Ele deveria ajudar Helen com aqueles documentos? No. She herself can organize them. Ela mesma pode organizá-los. Na primeira, concordou com he. Na segunda, they. E na terceira, she. Testes. Assinale a alternativa correta para a sentença. The girl hurt when she was trying to shop the vegetables. Ou melhor, chop the vegetables. Shop é outra coisa, super. É shopping center, shopping mall e assim por diante. Então, qual que você escolheria como correto para preencher ali aquela lacuna? Pause e faça. Voltou? Qual que você escolheu?
Letra C, the girl herself. Que mais, super? He doesn't want to be helped. Ele não quer ser ajudado. He likes to do everything by... Qual que você escolheria? Voltou? Himself, concordando com he. Que mais? Marque a melhor opção relacionada à sentença abaixo. My father has lots of troubles and he must fix. Is he going to do that alone? Yes, he has to do that task. Escolha qual que é o correto. Voltou? Them e by himself. Tem que fazer aquela tarefa sozinho. Número 4. Beth and Cynthia did the work by themselves. Significa que? Qual que é a mesma coisa que essa frase? Pause e faça. Voltou, super? Ambas fizeram a tarefa sem ajuda, by themselves, sozinhas. Super amigo, super amiga, mais uma fast class. Desta vez, reflexive pronouns, para que você tenha uma noção bem rápida, bem tranquila, com direito à teoria, exercícios e testes, de uma forma bem rápida, bem fast. Super amigo, super amiga, muito obrigado por esta audiência, muito obrigado por estarem aqui assistindo, se informando e ficando cada vez melhores em língua inglesa. Mas podem mandar esses links aqui, mandar o link do nosso canal para amigos, para parentes, coloque nas suas redes sociais para que nós possamos ampliar cada vez mais aí o nosso projeto, tá? Um grande abraço a você e até a próxima. Bye bye!